A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações a fim de receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá certo? Uma dica muito importante que eu gostaria de dar para você que trabalha com o ensino da Palavra de Deus é a questão dos métodos. Quando você vai usar os métodos de aprendizagem, é importante você, primeiro, compreender o tamanho do seu grupo. Nem todos os métodos de ensino e aprendizagem dá para ser aplicado em determinados tamanhos de grupos. Tá? Então, observe muito bem isso, a questão do tamanho do seu grupo. Outra coisa também importante é a questão da idade das pessoas que fazem parte do seu grupo, a idade que eles têm. Porque há métodos que não dá para ser aplicado em determinadas idades. Por exemplo, um método onde vai gastar muita energia para a pessoa idosa não dá. Então, essas dicas eu gostaria de deixar para você, tá certo? Hoje nós vamos aplicar 3 dinâmicas importantes para nosso ensino da Palavra de Deus e a aplicação dele com essas dinâmicas. A primeira dinâmica nós vamos aplicar para o primeiro tópico da nossa lição de escola dominical. Essa lição, ela tem 3 tópicos e o primeiro tópico fala sobre a condenação do adultério. Então, essa dinâmica, ela trata sobre a questão da pureza sexual e ela tem como objetivo fazer com que o cristão ele viva uma vida de pureza cristã, de uma vida de pureza sexual. Quais os materiais que você vai usar? Uma bandeja que está aqui, ó, logo abaixo de vidro, tá? Uma bandeja. Você vai usar também uma mesa, tá aqui a mesinha. Vai usar umas 8 laranjas, ó. Aí o que foi que eu fiz? Peguei 2, cortei, para dar uma aparência bem bonita, tá? Você precisa usar também, para colocar para os seus alunos na hora, copo descartável. Você vai usar também uma jarra, olha aqui a jarra, ó, com suco de limão. Olha aqui os limão, tá? Esse limão. Nós vamos pegar o limão e vamos colocar aqui na jarra. Espremer. Não precisa colocar açúcar, tá certo? Não precisa. Então você vai fazer isso com os 2 limão. Pode ser 2 ou 3, vai depender da quantidade de suco que você vai usar, tá? Depois você vai usar também, ó, um suco em pó, certo? Pode ser o Tang, o Fresh, o Frisco. Se você puder encontrar um suco de laranja, tá? Porque aqui já tem a laranja. Se você puder encontrar um suco de laranja sem açúcar, que não seja com açúcar, é melhor ainda. Então você vai botar aqui, ó, para dar uma aparência de suco de laranja aqui dentro. Não precisa colocar muito. O importante é que dê uma aparência de suco de laranja. Pronto, já está com aparência, ó. Tá? Dando uma aparência de suco de laranja já está bom. E então, como é que vai ser essa dinâmica? Como é que você vai desenvolver essa atividade? Então, como eu disse, ainda em casa você vai preparar isso aqui, tá? Com aparência de suco de laranja, mas na verdade o que tem é limão. Limão dentro. A cor do suco da laranja é só para enganar os alunos. Enganar em bom sentido, né? Então, você vai chegar, né, com esse suco de laranja lá, e no momento da dinâmica você vai reunir os alunos e vai pegar os vários alunos, né, dar um copo descartável a cada um e colocar um pouco desse suco dentro dos copos e dizendo para ele, ó, não beba agora, só quando eu mandar, tá? Então, use a jarra, né, para colocar o suco de laranja, que na verdade não é suco de laranja, é suco de limão, e eles vão achar que é suco de laranja. Por que eles vão achar que é suco de laranja? Por causa da aparência. Você vai colocar, ó, uma bandeja e vai deixar isso aqui muito bonito, para que dê a aparência de que isso aqui é suco de laranja, certo? Então eu peguei 8 laranjas, velho,
cortei duas, deixei aberta para dar a aparência bem bonita de suco de laranja. Escolha uma laranja bem bonita mesmo para dar uma boa aparência e enganar ao máximo para que eles pensem, enganar no bom sentido, né? Para que eles pensem que realmente é suco de laranja, tá? Então você vai fazer tudo isso e depois vai mandar eles beber. Quando todo mundo tiver com os seus copinhos, né? Aí você diz, podem beber agora. Quando eles beber, eles vão sentir que não é suco de laranja. Ainda mais o suco de limão sem açúcar. Eles vão, né, ter aquele impacto. E é aí onde você vai fazer a aplicação da sua dinâmica. Certo? A reação deles pode ter certeza que não vai ser boa. Eles não vão gostar. Então eles vão ficar meio impactados, né? E você vai mostrar para eles, depois deles estarem ali meio impactados, que eles acalmarem os ânimos, aí você vai dizer para ele, olha, tudo, muitas vezes, que aparenta ser bonito aos nossos olhos, aos nossos desejos, pode até ser bom, mas muitas vezes é algo que pode não ser aquilo que aparenta. Na vida espiritual também é a mesma coisa. O pecado de adultério, muitas vezes, parece até algo bom, parece até algo maravilhoso, bonito, mas na verdade é só aparência, como este suco, que aparentava ser suco de laranja, e na verdade não era, tinha limão aqui dentro. Na vida cristã, na vida sexual também é assim. Muitos homens caem no pecado de adultério porque eles olham apenas para a aparência, como vocês olharam para a aparência do suco. Muito bonito, uma coisa muito boa, mas é só aparência. Entendeu? Então, quando as pessoas se envolvem, percebe que o fim é amargo, que o fim é triste, que o fim é destruição. Para encerrar, eu vou deixar para vocês, inclusive logo abaixo, na descrição do vídeo, 10 dicas importantes para vencer o pecado do adultério. A primeira dica é, entenda que a sexualidade é um dom de Deus. Segunda dica, perceba que as proibições pretendem proteger a nossa vida espiritual e não negar algo prazeroso para a vida do cristão. Terceiro, creia que Deus é por você e Ele vai te ajudar nos momentos da tentação. Quarto, reconheça que há mais prazer na presença de Deus do que no pecado. Então é importante que você mude o seu foco. Quinto, compreenda que o pecado sexual mutila e enfraquece as nossas capacidades para algo muito maior, que é o prazer espiritual com a presença de Deus. Sexto, proponha em seu coração viver uma vida onde vai honrar a Deus e honrar o nome dele. Sétimo, substitua os maus pensamentos por pensamentos sublimes. A Bíblia, ela é um livro que vai te ajudar muito nesse sentido. Oitavo, vigie com seus olhos. Evite situações estimulativas. Selecione boas amizades. Nono, olhe para o sexo oposto como pessoas eternas, como pessoas de Deus. Perceba que o pecado sexual inevitavelmente despersonaliza e desespiritualiza as pessoas. E por último, ocupe a sua mente em memorizar versículos da Bíblia. Espero que essa dinâmica realmente ajude a sua vida espiritual, ou melhor dizendo, a vida espiritual dos seus alunos. Vamos para a nossa segunda dinâmica. Muito bem, gente, vamos para a nossa segunda dinâmica. A nossa segunda dinâmica que pode ajudar você no segundo tópico da lição. Mas é muito importante deixar claro uma coisa. Esta dinâmica não serve apenas para quem está estudando a lição de escola bíblica dominical, tá? Ela serve para qualquer momento em que você quiser aplicar para um caso como esse em específico, principalmente estudar a questão do coração do ser humano, né, que domina muitas vezes as nossas vidas. O segundo tópico da nossa lição que diz assim:
o que rege o coração rege também o corpo. Então é muito importante nós refletirmos numa dinâmica que fala sobre a limpeza do nosso coração. Então eu coloquei algo bem interessante para vocês, mas em primeiro lugar eu queria deixar claro para vocês que esta dinâmica ela tem como objetivo mostrar que a forma correta de o crente ter uma vida pura e santa em relação à questão da vida sexual, né? Ela inicia como? Na limpeza do nosso coração de tudo o que é impureza, de tudo o que Deus não se agrada, certo? Então o que é que você vai usar para esta dinâmica? Você pode usar um quadro branco, como eu estou usando aqui, ó, um quadro branco, ou um quadro negro, ou uma cartolina, certo? Já você usando um quadro branco como esse, vai usar o quê? O pincel, né? O pincel para quadro branco, certo? Eu usei inclusive dois, um preto e um azul. Você pode usar com a cartolina, né? Vai usar o pincel atômico, tá? Ou então, se for usar o quadro negro, o apagador, né? E caso você precise da cartolina, lógico que você vai precisar também de uma fita adesiva também para colar algumas coisas que você queira colar dentro do coração, tá? Muito bem, então como é que você vai fazer essa dinâmica? Você vai desenhar, como eu desenhei aqui, um grande coração, tá? E dentro do coração você vai colocar várias palavras, como eu coloquei aqui, ó. Não sei se dá para ver no vídeo, bem com clareza, mas tá aqui, ó. Impureza, lascívia, sexo, pornografia, homossexualidade, lesbianismo, infidelidade. Então, depois que você preencher o coração com todas estas palavras, você vai abrir a Bíblia com seus alunos em Tiago, capítulo 1, versículos 13, 14 e 15. E vai ler com os seus alunos esse texto. O texto que diz o seguinte: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelos prazeres sexuais que o homem tem dentro de si. Então, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Então, vocês percebem que muitas pessoas, elas caem nos mais variados pecados sexuais, porque o que rege o coração daquela pessoa é o que rege também o corpo. Observe que o texto bíblico diz o seguinte, que cada um é tentado quando ele é atraído e engodado. O que é um engodo? O engodo é uma isca. É uma isca, tá? Então cada um é atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências, pelos seus próprios prazeres sensuais. Então, se o homem tem no coração impureza, lascívia, sexo, pornografia, homossexualidade, lesbianismo, infidelidade, o homem ou a mulher, né? Se ele tem alguns desses desejos, tá? Que não agrada a Deus no seu coração, é isso que vai reger a vida dele. Então é muito importante que o cristão ele tome algum tipo de atitude. E qual deve ser a atitude do cristão em relação a esses desejos que muitas vezes quer dominar o seu coração? O cristão tem que fazer o seguinte, ó, limpar o coração. Esta é a primeira atitude. Mostre que os pensamentos ruins, em primeiro lugar, eles devem ser retirados do coração. E agora, irmãos, o que é que eu devo fazer? Leia com seus alunos Gálatas capítulo 5, versículo 22. O que é que diz esse texto? Mas o fruto do Espírito é
amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, mostre para os seus alunos que os pensamentos ruins, que os desejos ruins, eles devem ser substituídos por algo bom. E que algo bom é esse? O fruto do Espírito. Então você pode desenhar no quadro ou escrever no quadro cada um desses frutos, colocando ali no coração. Eu não vou escrever para a gente ganhar tempo, tá certo? Na dinâmica. Mas você escreve cada um desses frutos. Amor, gozo, paz, longanimidade. Vai enchendo o coração com estas coisas boas, tá certo? E depois, professor Roberto, o que é que eu devo fazer depois que eu estiver com o meu coração cheio de coisas boas, como gozo, amor, paz, longanimidade, benignidade, fé? O que é que eu devo fazer agora? Agora você vai ler com os seus alunos Provérbios, capítulo 4, versículo de número 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas ou as fontes da vida. Então você vai mostrar para os seus alunos que ele agora deve guardar o seu coração, já que já foi retirado o que não prestava, já foi preenchido com o que era bom, o coração dele agora deve estar guardado, vigilante, porque o coração do ser humano é o que regula a vida. Se o coração está em paz, a sua vida vai estar em paz. Se o coração for bombardeado por pensamentos ruins, logicamente que é isso que pode dominar a vida do ser humano. Então, no coração está o bombear da vida. É por isso que o Senhor nos convida a protegê-lo, a guardá-lo. Se você proteger a fonte, você irá usufruir das coisas grandes em Deus. Então, o que podemos desfrutar de Deus depende daquilo que sai ou que está guardado no nosso coração. Porque a Bíblia diz que é dele, é quem procede, é quem sai as fontes da vida. Tá certo? Então essa é a segunda dinâmica. Eu espero que ela tenha ajudado você. Tá certo? Agora nós vamos para a nossa terceira dinâmica. Muito bem, gente. Estamos de volta mais uma vez para a nossa terceira dinâmica, tá certo? E a nossa terceira dinâmica que pode ser usado no terceiro tópico da lição, que fala sobre a indissolubilidade do casamento. Então o que é que você vai precisar para essa dinâmica? Você vai precisar de um saco cheio de água, uma sacola, né? Com água, tá? Um saco incolor. E você vai colar neste saco, com água, várias palavras. Ó, aqui, ó. Tem várias, ó. Então, quais são as palavras que eu colei aqui? Eu colei amor, respeito, carinho, dedicação, diálogo, companheirismo, amizade, compreensão, felicidade, bondade. Então, são várias palavras que você tá. Inclusive, você pode colocar outras, se você conseguir colocar, né, no saco. O que é que vai representar este saco com água? Este saco com água representa o nosso casamento, tá? O casamento do cristão. Estas palavras que estão coladas no saco representam aquilo que dá sustentabilidade ao casamento, que faz com que o casamento permaneça firme, durável, certo? E não se dissolva. Então, o que é que faz com que o casamento ele permaneça firme? É o amor, é o respeito, é o carinho, é a dedicação, é o diálogo, companheirismo, a amizade, a compreensão, a felicidade, a bondade. E você pode acrescentar algumas outras palavras, tá certo? Uma outra coisa que você vai precisar nessa dinâmica é uma agulha de costura. Porque você vai usar nesse momento para mostrar o que faz com que um casamento ele se dissolva. Então você vai usar essa agulha de costura embaixo aqui, ó. E à medida que você for furando o saco, ó, fez um buraco. Aí você vai tirar um papel. É como se estivesse se dissolvendo o casamento, tá? Fez outro buraco. Tira outro papel. Tirou a amizade, já tirei a amizade, tirei o amor. E o casamento cada vez mais vai se dissolvendo. Tá?
Tirei agora o carinho, tá? E ele cada vez mais vai se dissolvendo, ó. Tirei o respeito, tá vendo, ó? E aí você vai fazendo cada vez mais buraco, tá? Tirei agora a bondade e o casamento está se dissolvendo, tá vendo, ó? É o que está acontecendo com o saco. Vem agora a dedicação, vamos fazer outro buraco. Vem o diálogo, mais um outro buraco foi feito, tá vendo, ó? A felicidade, outro buraco, tá? Cada buraquinho que você vai fazendo, você vai tirando um papelzinho, tá certo? Tirar agora o companheirismo. Olha aí, olha a situação do saco, já está quase seco, certo? Então isso é o que representa a dissolução do casamento. É quando estas coisas vão desaparecendo. Compreensão, tá? Então, ó, foi tirado todos os papéis. E o que é que está acontecendo? O saco está cada vez mais, ó, secando. E o casamento vai se dissolvendo. Então, o casamento para estar firme, como estava no início, nesse saco, ele precisa ter tudo isso sustentando, segurando, tá? Depois que você mostrar o saco já vazio, né? Então você vai usar agora uma outra coisa muito importante. Qual é a outra coisa importante que você vai usar? A aliança, tá? Então você vai mostrar para o seu aluno uma aliança. Leve uma aliança para a sala de aula e mostre para os seus alunos. Pergunte para ele, pergunte para os seus alunos, olha aqui, ó, a aliança, tá? Pergunte para os seus alunos, o que simboliza esse anel de ouro dentro de um casamento? E aí você vai mostrar, tá? Você vai mostrar o que ele simboliza, ó. Tá certo? Tá vendo aí a aliança? O que é que ele simboliza? Este anel. O que é que ele simboliza? Que tipo de formato ele foi feito, né? Foi feito com ouro. O que é que significa isso? Então tudo isso tem uma lição para nós mostrarmos sobre a questão do casamento ele não se dissolver, tá certo? Então, por que a aliança, o que é que ela significa? O que é que ela simboliza? Ela simboliza o quê? Algo que não tem fim, ó. Veja que a aliança ela é redonda, você não sabe onde ela começa nem onde ela termina. Assim também é o casamento. É algo que não tem fim. Por que ele foi feito com ouro? Porque o ouro é um dos materiais mais preciosos na Terra. Da mesma forma também é o casamento. Quando se coloca uma aliança, ó, no casamento, e uma aliança de ouro, isso significa dizer que o casamento ele é indissolúvel, ele não tem fim. E ele é feito de ouro justamente porque simboliza o quê? Simboliza a glória de Deus, simboliza a divindade, e Deus está envolvido nisso, Deus está envolvido no casamento. Quando você coloca uma aliança, tá? Você está se envolvendo com tudo isso, com algo que não tem fim, com algo que Deus está presente, tá? Com algo grandioso, com algo precioso, porque o ouro é algo de grande preciosidade, de grande valor. Assim também é o casamento, tá certo? E no final, o que é que você vai fazer para encerrar essa dinâmica? Você vai pedir para que os seus alunos fiquem todos na posição que quiser, ou de pé, ou de joelho,